O meu nome é Arthur de Almeida. Aos 62 anos, os meus ombros carregam o peso de 42 colheitas. Fui o enólogo principal da vinícola Terras de Ouro por quase 3 décadas. Uma vida inteira dedicada a decifrar os segredos que a terra sussurrava às vinhas. Eu não construí apenas a reputação daquela adega. Eu era a sua memória viva, o guardião da sua alma. Cada garrafa do aclamado Lágrima do Sol continha um pouco do meu suor. Cada nota de carvalho no Reserva Valdemar ecoava as minhas noites em vigília. Construí a infraestrutura de vinificação a partir do chão de terra batida. Projetei cada tanque de fermentação, cada expansão da cave. E orquestrei a produção com uma precisão tão natural que os novos donos, um fundo de investimento de São Paulo, esqueceram-se de que a alma não pode ser quantificada numa folha de cálculo, até o dia em que decidiram que o meu salário era um luxo que já não podiam sustentar. Na sala de reuniões, o cheiro a produto de limpeza e a café de máquina sobrepunha-se ao aroma distante de mosto que se infiltrava pelas frestas. Sentado à minha frente estava Ricardo Neves, o novo diretor executivo, um homem de 38 anos, que estava na empresa há menos de um ano. Usava um fato cinzento, impecavelmente cortado, sapatos italianos que pareciam desconfortáveis no ambiente rústico da quinta e um relógio que, sozinho, valia mais do que a colheita de um hectare inteiro. Tinha um MBA de uma universidade de renome e um vocabulário polvilhado de anglicismos corporativos. Fora contratado para otimizar o pipeline de produção e maximizar o shareholder value, o que na prática significava podar os ramos mais antigos e aparentemente mais caros. Com o teu salário, Arthur, podemos contratar 3 jovens enólogos recém-formados e ainda sobra para investir em marketing digital, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos frios e calculistas. Não é nada pessoal, é apenas uma reestruturação estratégica para aumentar-se na eficiência. Ao seu lado, uma mulher do Departamento de Recursos Humanos, cujo nome eu já esquecera, empurrou uma pasta de couro sintético na minha direção. O pacote de rescisão era, nas palavras dela, generoso. 3 meses de salário, mais as férias acumuladas. Acenei com a cabeça, peguei na pasta sem a abrir e disse um único obrigado. Ricardo pareceu quase desapontado com a minha falta de reação. É tudo o que tens a dizer? O que gostarias de ouvir? Perguntei, sentindo um cansaço profundo, não nos músculos, mas na alma. A maioria das pessoas na tua posição faria perguntas, expressaria preocupações, talvez até negociasse. Parece-me tudo bastante claro, respondi. Ele e a mulher dos RH trocaram um olhar, perplexos com a minha calma. Mas eu não estava calmo, estava esgotado, como uma vinha velha que já deu os seus melhores frutos, e agora apenas espera o inverno. São coisas diferentes. Apreciaríamos a tua colaboração durante o período de transição, continuou Ricardo, recompondo-se. A nova equipa de enologia precisará de orientação sobre os teus protocolos de vinificação. Os teus cadernos de notas são idiosincráticos. Talvez um acordo de consultoria por algumas semanas. Vou pensar nisso, disse eu, já sabendo a resposta. Apertamos as mãos. A sua era firme e seca, a minha calejada e manchada por anos de trabalho com uvas. Esvaziei a minha pequena sala sem protestar. 3 décadas de uma vida, condensadas numa única caixa de cartão. O meu velho caderno de anotações com a capa de couro gasta. Um saca-rolhas de confiança que me fora oferecido pelo fundador, o velho senhor Valdemar. Uma fotografia nossa a rir, empoeirados, após a primeira colheita bem-sucedida, e uma pequena pedra que guardara do solo do vinhedo mais antigo. Acenei a alguns trabalhadores que desviaram o olhar, o medo da sua própria ceifa estampado nos seus rostos. No parque de estacionamento de Gravilha, enquanto caminhava para a minha velha carrinha, recebi uma mensagem de Jonas, o chefe de viticultura, um rapaz que eu próprio ensinara a ler a linguagem das folhas e dos ramos. Arthur, estão todos em pânico. Ninguém sabe como gerir a fermentação do Lágrima do Sol sem ti. Não respondi. Em casa, no alpendre, com vista para o vale e para as fileiras de vinhas que se estendiam como um tapete verde e dourado, servi-me de um copo do meu próprio vinho, um tinto modesto que fazia para consumo pessoal, a partir de umas poucas videiras no meu quintal. O pôr do sol pintava o céu com tons de cobre e violeta. A minha esposa, Lia, pousou a mão no meu ombro. A sua mão, cheia de argila seca do seu trabalho como ceramista, era o meu porto seguro. O que vais fazer agora? Perguntou ela suavemente. Dei de ombros, observando um falcão aplanar nas correntes de ar ascendentes. Algo há de aparecer. O que Ricardo Neves, com o seu MBA e os seus gráficos gigante, não sabia, e nunca se dera ao trabalho de perguntar, era que eu não me limitava a seguir protocolos. Eu era o protocolo. Grande parte do processo de vinificação não estava escrita, estava nas minhas mãos, no meu paladar, na minha intuição. Era um conhecimento tácito, adquirido ao longo de 42 colheitas, observando as nuances do clima de cada ano, sentindo a textura do solo, provando as uvas diretamente da videira.
Só eu compreendia as misturas secretas que davam complexidade aos nossos vinhos, as leveduras selvagens que cultivávamos e que eram a assinatura da Terras de Ouro, a forma como cada barril de carvalho respirava de maneira diferente. E eu não tinha a menor intenção de lhes dar um curso intensivo. Comecei na Terras de Ouro quando ainda se chamava Quinta do Valdemar. Era uma pequena propriedade familiar, com 4 hectares de vinha e uma dúzia de empregados. Toda a sua tecnologia consistia numa prensa manual e alguns tanques de cimento. O dono, Valdemar, um homem de coração tão grande quanto as suas mãos, tirou-me de uma cooperativa em Bento Gonçalves. Estamos a crescer, miúdo, disse-me ele com o seu sotaque carregado. Preciso de alguém que construa algo que dure, algo com alma. Ao longo de quase 30 anos, transformei aquela operação rudimentar numa das vinícolas mais respeitadas do sul do Brasil. A nossa produção era uma sinfonia, que ia desde a gestão biológica das vinhas e a seleção manual dos cachos, até a microvinificação de parcelas específicas e ao envelhecimento controlado em caves que eu próprio desenhara. Construí tudo, peça por peça, adaptando, inovando, aperfeiçoando, à medida que a empresa crescia. Quando o Sr. Valdemar faleceu, há 5 anos, os seus filhos, mais interessados na vida da cidade do que na terra, venderam uma participação maioritária ao grupo Phoenix Capital, que rebatizou a quinta para o nome mais comercial de Terras de Ouro. Fui mantido, impressionados com os prêmios que os meus vinhos acumulavam, mas tudo começou a mudar. Novos gestores, novas prioridades. As metas trimestrais tornaram-se mais importantes do que a qualidade da colheita. Os avisos foram subtis, mas constantes. Primeiro, a minha proposta para criar um programa de formação aprofundado para jovens enólogos foi rejeitada. Demasiado caro, sem retorno de investimento visível. Disseram que o reavaliariam no próximo trimestre. Esse trimestre nunca chegou. Depois começaram a contratar consultores, jovens com mestrados em gestão agrícola que falavam sobre disrupção no setor vitivinícola e soluções de viticultura de precisão baseadas em drones. Eles assistiam às minhas explicações sobre a importância do terroir e da poda manual, com um olhar vago, e depois apresentavam soluções genéricas, que ignoravam a singularidade do nosso microclima. Continuei a explicar por que é que a sua abordagem de tamanho único não funcionaria, mostrando-lhes as leveduras indígenas que isoláramos e que tornavam o nosso vinho único. Eventualmente deixaram de me convidar para as reuniões de planeamento. Lia percebeu antes de mim. Eles estão a empurrar-te para fora, Arthur, disse-me ela uma noite ao jantar. Eu descartei a ideia. Eles precisam de mim. Ninguém mais sabe como fazer o lágrima do sol da forma certa. E talvez seja exatamente esse o problema, respondeu ela, com a sua sabedoria tranquila. Há 1 ano contrataram Ricardo. Ele veio de uma grande empresa de bebidas industriais e começou imediatamente a falar de estandardização de processos e substituição de métodos de produção legados. Contratou 3 enólogos juniores, recém-saídos da universidade, e instruiu-os a seguirem-me e a absorverem o meu know-how. Eu respondia às suas perguntas, mas sabia que eles não compreendiam a complexidade. Como poderiam? Levei décadas a construir aquelas relações, com a terra, com as leveduras, com os barris. A primeira chamada chegou 3 semanas após o meu despedimento. Eu estava no meu pequeno laboratório em casa, a analisar amostras do meu próprio vinho, quando o nome de Ricardo apareceu no ecrã. Deixei ir para o correio de voz. A mensagem era tensa. Arthur, é o Ricardo. Estamos com um problema na fermentação da nova colheita de Chardonnay. A equipa Júnior está a tentar resolver, mas estão a ter dificuldades em replicar o teu perfil de fermentação. Podes ligar-me de volta? Seria uma consultoria rápida e bem paga. Apaguei a mensagem e voltei às minhas pipetas. Naquele dia houve mais 3 chamadas, cada mensagem de voz soando mais desesperada que a anterior. Ao fim da tarde, Jonas enviou uma mensagem. A fermentação parou. O mosto está a começar a oxidar. O Ricardo está a andar de um lado para o outro, a gritar ao telefone. Isto vai ser um desastre. Na manhã seguinte, foi a mulher dos RH que ligou. Arthur, espero que esteja tudo bem. Gostaríamos de discutir um acordo de consultoria de emergência para ajudar com os problemas atuais na adega. A compensação seria extremamente generosa. Peguei no telefone. Quão generosa? R$ 1.500 por hora, com um mínimo de 4 horas por sessão. Vou pensar e ligo de volta, disse eu, e desliguei. Sentei-me à mesa da cozinha, a olhar para o vale. Lia colocou uma chávena de café à minha frente. No que estás a pensar? Estou a pensar que eles estão a começar a descobrir o preço da alma. Nos 3 dias seguintes, as chamadas intensificaram-se. Ricardo, a mulher dos RH, até um dos filhos do Sr. Valdemar, que ainda mantinha um lugar no conselho de administração. A fermentação do Chardonnay, o seu vinho branco mais vendido, estava arruinada. Pior, a fermentação do Reserva Valdemar, a joia da coroa, estava a mostrar sinais de contaminação bacteriana, algo que nunca acontecera sob a minha supervisão. Milhares de litros de vinho de primeira qualidade estavam em risco. Não atendi uma única chamada. No 4º dia, recebi um e-mail da Quinta da Sombra, uma vinícola vizinha, mais pequena, mas conhecida pela sua qualidade intransigente. Geriam menos hectares, mas a sua reputação estava a crescer rapidamente. O e-mail era da proprietária, Isabela Mendonça.
Caro Arthur, soube da sua situação na Terras de Ouro. Sempre admirei imensamente o seu trabalho. Gostaria de conversar sobre futuras possibilidades. Estamos a planear expandir a nossa equipa de enologia. Respondi e marquei uma reunião para o dia seguinte. Nessa noite, enquanto eu e a Lia preparávamos o jantar, a campainha tocou. À porta estava Ricardo Neves, os seus sapatos italianos cobertos de pó. O seu fato normalmente impecável estava amarrotado. O cabelo perfeitamente penteado estava em desordem. Arthur, desculpa aparecer sem avisar, mas estamos numa situação de emergência. A colheita inteira do reserva está em risco. A minha equipa não consegue identificar a contaminação nem sabe como pará-la. Encostei-me ao umbral da porta. Isso parece grave. É grave, precisamos da tua ajuda. O Conselho de Administração autorizou-me a oferecer-te uma avença de consultoria substancial, R$ 3.000 por hora, pelo tempo que for necessário. Pensei na caixa de cartão na minha garagem, onde cabiam 30 anos de uma vida. Pensei no, não é nada pessoal, é apenas negócio. Pensei no programa de formação que nunca aprovaram. Lamento ouvir os vossos problemas, disse eu calmamente. Mas amanhã tenho uma entrevista de emprego. Tal como eu pensava, algo há de aparecer. Fechei a porta na sua cara de espanto e voltei para o cheiro reconfortante do refogado da Lia. Pela primeira vez desde o despedimento, senti uma paz imensa. Não era satisfação nem vingança. Era a clareza. A reunião com Isabela Mendonça foi melhor do que eu poderia ter esperado. Encontramo-nos na sua quinta, um lugar onde cada videira parecia ser tratada com um carinho individual. Em vez de uma sala de reuniões estéril, sentamo-nos numa mesa de madeira maciça, na varanda da casa principal, com vista para as suas vinhas imaculadas. Eu sigo o teu trabalho há anos, disse Isabela, uma mulher na casa dos 50, com olhos inteligentes e mãos de quem trabalha a terra. O reserva Valdemar que criaste é uma lenda na nossa região. Ninguém consegue aquela combinação de poder e elegância. Obrigado, levou tempo. É exatamente sobre tempo que quero falar, e sobre alma. Queremos construir algo que perdure, mas não a partir do zero. Precisamos de alguém que compreenda a arquitetura de um grande vinho, os pontos de equilíbrio, as camadas de complexidade. Alguém que possa ajudar-nos a criar algo ainda melhor. Disse-lhe que estava interessado. Isabela sorriu. Ótimo, porque estou preparada para te oferecer o cargo de diretor de enologia. Um pacote de benefícios completo, participação nos lucros e um salário 20% superior ao que tinhas na Terras de Ouro. A oferta era boa, quase boa demais. Por que eu? Perguntei. Há enólogos mais novos, mais baratos. Isabela riu, um som genuíno e caloroso. Agora estás a falar como o teu antigo patrão. Nós já tentamos esse caminho. Contratamos um jovem talentoso, cheio de diplomas. Ele fez-nos um vinho tecnicamente perfeito, mas sem coração, sem história. Nós não precisamos de barato, Arthur. Precisamos de verdadeiro. Aceitei a oferta no dia seguinte. Entretanto, na Terras de Ouro, a catástrofe aprofundava-se. Jonas enviava-me atualizações ocasionais. Conseguiram salvar parte da colheita, mas o lote principal do reserva Valdemar foi declarado perdido. Contrataram uma empresa de consultoria de renome, especializada em recuperação de desastres enológicos, a um custo exorbitante. Uma semana depois de eu começar na Quinta da Sombra, Ricardo ligou novamente. Desta vez, a sua voz estava desprovida de qualquer arrogância. Arthur, por favor, a situação está a tornar-se crítica. Perdemos o nosso maior contrato de distribuição. O distribuidor alegou que a inconsistência da qualidade no último ano é inaceitável. Os consultores precisam da tua ajuda para entender a tua metodologia de gestão de barricas. Eu queria ignorar, mas algo me fez atender. Ricardo, agora trabalho noutro lugar. Tenho um contrato de exclusividade. Lamento, mas não posso ajudar. Nós duplicamos o que eles te pagam, por apenas 2 dias de trabalho. Não é pelo dinheiro, Ricardo. Então é pelo quê? A sua voz quebrou, misturando frustração e desespero. É por vingança? Gostas de nos ver a afundar? Fiz uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Não, Ricardo, não gosto. Mas tu tomaste uma decisão de negócio. Decidiste que a minha experiência era um custo dispensável. Agora estás a descobrir o verdadeiro custo dessa decisão. Ele ofereceu-me o meu antigo cargo de volta, com o salário que eu quisesse e um bônus de contratação. Por um momento senti uma pontada de satisfação, mas desapareceu rapidamente. Voltar não resolveria nada. A mesma gestão que me considerara obsoleto estaria à espera da próxima oportunidade para cortar custos. Agradeço a oferta, mas assumi um compromisso com a Quinta da Sombra, disse eu. A voz de Ricardo endureceu. Sabes, pode haver ramificações legais, se descobrirmos que sabotaste deliberadamente os nossos processos antes de saíres. Cláusulas de não concorrência, propriedade intelectual. Aí estava, a ameaça que eu esperava. Os processos eram os mesmos que a empresa se recusou repetidamente a documentar ou a usar para formar uma equipe de sucessão. Respondi, a minha voz fria como aço. Cada gota de vinho que produzi pertence a Terras de Ouro, como estipulado no meu contrato. Não levei nada comigo, exceto a minha experiência. Mas diz aos teus advogados para contactarem os meus. Desliguei, as minhas mãos a tremer ligeiramente. Não de medo, mas da raiva que até aquele momento eu não me permitira sentir.
Na Quinta da Sombra, eu estava a começar de novo, a fazer as coisas da maneira certa, com documentação completa, programas de mentoria para as equipas de enologia e redundâncias que impediriam o tipo de catástrofe que a Terras de Ouro estava a viver. Eu não olhava para trás, mas também não lhes ia estender a mão. Algumas lições têm de ser aprendidas da forma mais dura. Um mês depois de eu começar na Quinta da Sombra, Jonas apareceu no meu novo escritório. Estava de pé, sem jeito, à porta, com uma mochila às costas. "Tens tempo para um café?" perguntou ele. Num pequeno café da vila, Jonas contou-me a extensão do caos na Terras de Ouro. "É pior do que imaginas", disse ele baixando a voz. Eles perderam acesso aos registros de colheita de 3 anos. Os backups estavam corrompidos. Os consultores dizem que talvez tenham de reconstruir toda a base de dados de rastreabilidade do zero, o que é um pesadelo regulatório. Não fiquei surpreendido. O meu sistema de registros era meticuloso, com vários níveis de verificação cruzada, que tinham de ser seguidos religiosamente. Salta um passo, e todo o sistema se trancava para proteger a integridade dos dados. "Mas não é tudo", continuou Jonas. "Eu encontrei uma coisa, enquanto tentava ajudar os consultores a decifrar os teus registros de fermentação. O Ricardo andava a planear o teu despedimento há meses." Jonas abriu seu computador portátil e mostrou-me uma série de e-mails que consegui encontrar nos arquivos do sistema. E-mails trocados entre Ricardo e o conselho de administração do Grupo Fênix, discutindo um plano para rejuvenescer a equipa técnica, onde o meu nome era o primeiro alvo. Ricardo argumentava que a minha infraestrutura de conhecimento era demasiado cara de manter e que eu podia ser substituído por talentos mais baratos e uma transição para processos estandardizados da indústria no prazo de 6 meses, projetando uma poupança de mais de R$500 mil por ano. Li os e-mails com uma estranha sensação de distanciamento. Uma frase de Ricardo destacou-se: "Os métodos de Almeida são desnecessariamente complexos." Ele tornou-se indispensável por desígnio, não por necessidade. "A mais", disse Jonas, "o Grupo Fênix está a planear vender a vinícola. Tem estado a preparar a venda há mais de um ano. O Ricardo foi contratado especificamente para cortar custos e inflacionar os lucros, para tornar a empresa mais atraente para um comprador." De repente, tudo fazia sentido. O impulso para a estandardização, a recusa em documentar, o foco súbito no corte de custos com pessoal sênior. Não se tratava de melhorar a empresa, tratava-se de amaquilhar para uma venda rápida. "Por que é que me estás a mostrar isto?" perguntei. Jonas fechou o portátil. "Porque me despedi ontem, e não sou o único. Metade da equipa da adega já saiu. Os consultores dizem que a recuperação levará no mínimo 6 meses, talvez mais. E o maior cliente da Terras de Ouro, a rede de hotéis de luxo Westbrook, está a pensar em rescindir o contrato. Perderam a confiança na consistência do produto." Pensei nas implicações. A Westbrook representava quase 30% das receitas da Terras de Ouro. A sua saída seria devastadora, especialmente antes de uma venda. "O que vais fazer agora?" perguntei. Jonas sorriu. "Na verdade, esperava que a Quinta da Sombra tivesse vagas para um chefe de viticultura experiente. Nessa mesma tarde, falei com Isabela sobre a contratação de Jonas. Ela concordou imediatamente. Estávamos a construir uma equipa tijolo a tijolo, com pessoas que entendiam o que significava criar algo para durar. Nessa noite, Ricardo ligou-me novamente. A sua voz tinha perdido todo o tom de autoridade. Era a voz de um homem derrotado. "Arthur, por favor, a situação é crítica. A Westbrook ameaça rescindir. O conselho de administração está a questionar as minhas decisões. Precisamos da tua ajuda." "Lamento, Ricardo, não posso ajudar." "Diz o teu preço. Qualquer preço." "Não se trata do preço. Trata-se de respeito. Respeito pela experiência. Pelo trabalho que é preciso para fazer algo bem feito à primeira." Houve um longo silêncio na linha. "Tu sabias que isto ia acontecer, não sabias?" disse ele finalmente, a voz pouco mais que um sussurro. "Sabias exatamente o que ia falhar e quando?" "Não, Ricardo, eu não sabia o que ia falhar. Eu apenas sabia o que tinha construído e o que era necessário para o manter. Uma informação que tentei partilhar contigo inúmeras vezes." Terminei a chamada, sem sentir nem triunfo nem pena. Apenas a certeza silenciosa de que algumas lições só podem ser aprendidas através do fracasso. A oportunidade surgiu mais depressa do que eu esperava. 2 meses depois, na Quinta da Sombra, Isabela chamou-me ao seu escritório. "Acabei de falar com o Sr. Monteiro, da Westbrook", disse ela, referindo-se ao CEO da cadeia de hotéis. "Eles vão rescindir oficialmente o contrato com a Terras de Ouro no próximo mês. Querem saber se conseguimos assumir o fornecimento deles." A Westbrook tinha mais de 50 hotéis de luxo no Brasil e na América do Sul. O seu volume duplicaria as operações atuais da Quinta da Sombra da noite para o dia. "Não estamos preparados para essa escala", disse eu, honestamente. "O nosso novo sistema de produção está a avançar, mas só está a meio." Isabela inclinou-se para a frente. "De que precisarias para estarmos prontos se tivéssemos de estar?" Pensei por um momento. 3 novos tanques de fermentação. Uma linha de engarrafamento mais rápida e, pelo menos, 8 semanas de trabalho intensivo para preparar as misturas e garantir a qualidade. Mesmo assim, seria um desafio monumental. "O Monteiro está desesperado", disse Isabela.
As falhas da Terras de Ouro estão a afetar a reputação deles junto dos hóspedes. Ele está disposto a dar-nos 12 semanas e a financiar a expansão da nossa infraestrutura. Era um ponto de viragem. Se a Quinta da Sombra conseguisse o contrato da Westbrook e fosse bem-sucedida, tornar-nos-íamos num dos principais produtores da região. Se falhássemos, poderia afundar ambas as empresas. Deixa-me pensar na arquitetura do processo, disse eu. Amanhã trago-te um plano. Nessa noite, mal dormi, desenhei fluxogramas, planeei a logística das uvas, calculei os tempos de fermentação e envelhecimento. De manhã tinha um plano ambicioso, mas exequível. Isabela estudou atentamente. O plano é sólido, mas reparei que incluíste uma fase significativa de documentação e formação cruzada, que acrescenta 3 semanas ao cronograma. Isso não é negociável, respondi. Foi aí que a Terras de Ouro falhou. Documentamos tudo desde o primeiro dia. Treinamos a equipa em todos os componentes, sem pontos únicos de falha, sem gurus indispensáveis. Isabela acenou com a cabeça. Eu confio em ti. Vamos em frente. As semanas seguintes foram um turbilhão. Contratamos mais 5 pessoas, incluindo 2 técnicos de adega que tinham saído recentemente da Terras de Ouro. Jonas supervisionou a preparação de novos hectares de vinha. Eu desenhei as novas misturas para a Westbrook, criando um vinho que era distintamente da Quinta da Sombra, mas que agradaria a sua clientela. A meio do projeto, recebi um e-mail de um dos filhos do Sr. Valdemar, o que ainda estava no Conselho da Terras de Ouro. Arthur, quero pedir desculpa pela forma como tudo terminou. O Conselho foi enganado sobre as consequências da tua saída. O Ricardo foi demitido do cargo de CEO. Estamos a lutar para recuperar. Mas a perda da Westbrook vai atingir-nos duramente. Se alguma vez quiseres voltar, a porta está aberta. Não respondi. 10 semanas depois, estávamos prontos para a primeira entrega à Westbrook. O primeiro lote, destinado aos hotéis do Rio de Janeiro e São Paulo, seria o nosso teste de fogo. Na véspera do envio, Isabela chamou-me novamente ao seu escritório. Um homem que eu não conhecia estava com ela. Era o próprio Sr. Monteiro, da Westbrook. Então, este é o arquiteto do vinho, disse Monteiro, levantando-se para me apertar a mão. A Isabela falou-me muito de si. Espero que coisas boas. Monteiro sorriu. Ela diz que o senhor construiu algo que não vai falhar sempre que adicionarmos um novo hotel, algo que vai crescer conosco. Esse é o plano. Ouvi dizer que trabalhava na Terras de Ouro, continuou ele. Acenei com a cabeça sem saber onde ele queria chegar. Eles estão com problemas, sabe? O Grupo Fênix está a tentar vender, mas com a nossa saída e o sistema de produção deles ainda em desordem, não há muitos compradores. Fez uma pausa. Exceto um. Quem? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. A Quinta da Sombra, disse Isabela. Estamos a considerar fazer uma oferta, a um preço significativamente reduzido em comparação com a avaliação deles há 6 meses. Pensei nas implicações. Se isso acontecer, continuou Monteiro, vamos precisar de alguém que entenda ambas as empresas para liderar a integração. Alguém que possa salvar o que há de valioso na infraestrutura da Terras de Ouro, enquanto migra tudo para a vossa nova arquitetura. Estão a perguntar-me se eu estaria disposto a fazer isso. Clarifiquei. Isabela acenou. Apenas se o negócio se concretizar. E apenas se te sentires confortável com isso. Pensei na ironia de tudo aquilo. O sistema que eu construíra, as pessoas que eu treinara, a empresa que me descartara. Tudo potencialmente de volta sob a minha orientação. Eu estaria disposto, disse eu finalmente. Mas com uma condição. Fazemos as coisas da maneira certa. Documentação completa, formação adequada, sem atalhos. Combinado, disse Isabela. Essa é uma lição que já aprendemos. 6 meses mais tarde, eu estava no átrio do que fora, a sede da Terras de Ouro. A placa na entrada agora dizia Quinta da Sombra, Unidade Vale Dourado. O negócio de aquisição fora concluído. A empresa fora comprada por menos de 1/4 do seu valor antes da minha saída. Eu e Isabela caminhamos pelo escritório, cumprimentando os antigos funcionários da Terras de Ouro que tinham permanecido durante a transição. Alguns desviaram o olhar, embaraçados. Outros sorriram com alívio. Aqueles que tinham trabalhado comigo durante anos acenaram silenciosamente, com um ar de compreensão. Ricardo desaparecera, assim como a maioria dos executivos que tinham aprovado o meu despedimento. O filho do Sr. Valdemar permaneceu como consultor, ajudando na transição dos clientes mais antigos. Quando chegamos à adega, o meu antigo reino, parei. Através do vidro da sala de controlo, conseguia ver os tanques que eu próprio escolhera, as luzes a piscar nos painéis que eu desenhara. Queres entrar? Perguntou Isabela. Não é preciso, respondi. Vamos migrar tudo para a nova infraestrutura de qualquer maneira. Na sala de provas principal, a equipa remanescente da Terras de Ouro estava reunida. Isabela apresentou-me como o novo diretor de integração técnica, que supervisionaria a transição. Muitos de vós conhecem o Arthur, disse ela. Ele criou os sistemas originais que guiaram esta empresa durante quase 2 décadas. Agora ele vai liderar-nos na integração da tecnologia de ambas as empresas em algo melhor do que qualquer uma delas era sozinha. Ao olhar para os rostos, alguns familiares, outros novos, não senti qualquer triunfo, nem vontade de dizer, eu bem vos avisei.
Em vez disso, falei brevemente sobre o plano de transição, os prazos e o apoio que estaria disponível para todos durante o processo. Sublinhei que ninguém seria descartado por uma questão de corte de custos. A ironia não passou despercebida a ninguém na sala. Um ano após a aquisição, a Quinta da Sombra era a maior e mais respeitada produtora de vinhos da região. A migração estava completa, com todas as operações a decorrerem no novo sistema que eu projetara, totalmente documentado, com pessoal devidamente treinado e a funcionar sem falhas. Numa manhã clara de outono, conduzi até o escritório para minha última reunião com Isabela. As folhas ao longo do vale tinham adquirido tons vibrantes de vermelho e dourado, um cenário adequado para encerrar este capítulo. O Conselho de Administração aprovou a tua proposta, disse Isabela assim que me sentei. O Departamento de Educação Enológica será lançado no próximo trimestre. Terás total autonomia para desenvolver o currículo e contratar os formadores. Essa fora a minha condição para permanecer após a conclusão da integração. Não um cargo mais alto ou mais dinheiro, mas a criação de um departamento dedicado a formar a próxima geração de enólogos e técnicos de viticultura. Ensiná-los não apenas a ciência, mas a arte de criar coisas que duram. Obrigado, disse eu. Isso significa muito. Não, obrigado a ti, respondeu Isabela. O que construíste aqui não é apenas tecnologia, é uma cultura de documentação, de partilha de conhecimento, de ênfase na qualidade em vez de soluções rápidas. Nessa tarde esvaziei o meu escritório de integração. Ao contrário da minha saída apressada da Terras de Ouro, esta era uma transição planeada para a minha nova função. Enquanto arrumava as minhas coisas, o filho do Sr. Valdemar bateu à porta. Tens um minuto? Perguntou ele. Fomos até o pequeno pátio interior. O meu pai tem perguntado por ti, disse ele. Ele está reformado na serra, mas segue as notícias da empresa. Ficou feliz por saber que voltaste, de certa forma. Como está o Valdemar? Perguntei. Está bem, passa o tempo a cuidar da sua horta. Fez uma pausa. Ele sempre disse que deixar-te sair seria o maior erro que a empresa alguma vez cometeria. Acontece que ele tinha razão. Acenei com a cabeça, sem saber o que dizer. Eu aprendi algo com tudo isto, continuou ele. O valor, por vezes, só se torna visível quando desaparece. No caminho para casa, ao longo da estrada que serpenteava pelo vale, pensei no valor da experiência, do cuidado, de fazer as coisas bem feitas à primeira. Pensei nos sistemas construídos para durar e nas pessoas que os constroem. Eu não procurara vingança, não precisara. Apenas segui em frente construindo algo melhor, algo que sobreviveria a qualquer decisão individual ou pensamento de curto prazo. Às vezes, a melhor resposta a ser subvalorizado é simplesmente provar o seu valor noutro lugar e deixar que os resultados falem por si. Cheguei a casa, abri uma garrafa de vinho da Quinta da Sombra e, enquanto o sol se punha sobre o vale, brindei silenciosamente ao futuro. Um futuro que eu estava, mais uma vez, a ajudar a construir, uva a uva.